Opa, tudo bem? Bem-vindos aí ao Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho na cidade de São Paulo. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a biblioteca. Biblioteca que enfim, é um objeto cultural bastante naturalizado, né, enfim, na nossa cultura. Todo mundo um pouco sabe o que é uma biblioteca. Mas se a gente vai olhar com calma, isso pode ser menos simples do que pareceria à primeira vista. Porque muitas pessoas entendem que sabem o que é uma biblioteca, mas supõem que a biblioteca é um depósito de livros, ou é uma espécie de um armazém, ou, quando muito, um arranjo de um montão de livros. E aí entra a sacada, porque bibliotecas não são exatamente isso. É claro que as bibliotecas são caracterizadas, acima de tudo, pelos livros que estão nela. Mas livros são, por si sós, objetos que têm lá a sua característica, têm suas peculiaridades. Então, quando a gente pensa numa biblioteca, a biblioteca vai abrir alguns mundos específicos para quem navega nela, para quem consegue acessar a riqueza que está naquela biblioteca. Porque, pensa bem, tem muitos livros na história da humanidade. E não existe uma biblioteca que tenha todos os livros do mundo. Até tem um conto do Borges, que é um escritor argentino, eu já fiz um vídeo sobre um livro dele aqui no canal. O Borges, no Ficções, que é um outro livro dele de contos, um dos mais famosos, tem um conto que chama Biblioteca de Babel, que seria a biblioteca que tem todos os livros possíveis e imagináveis. E essa biblioteca é um universo. E tem os livros mais sensacionais, e tem uma imensa quantidade de livros que não querem dizer absolutamente nada, e tem muitos livros que são fantásticos, impressionantes, e alguns livros que seriam impossíveis. Então, o catálogo de todas as pessoas que viveram e viverão na história dos humanos. Bom, não é um livro possível, mas na Biblioteca de Babel existe. E aí, esse conto é um conto fantástico, é claro, o Borges vai um pouco brincando com essa figura. E o que eu acho que isso ilumina é o fato de que, se uma biblioteca como essa Biblioteca de Babel do Borges não existe, as bibliotecas são todas recortes, porque os livros que estão lá, eles estão lá por algum motivo. Pode ser mais ou menos interessante, mais ou menos ponderado ou reflexivo, mas elas estão ali por algum motivo. E isso faz com que a biblioteca diga algo para quem está nela, a priori. Pela maneira como a biblioteca está organizada, ela já impõe escolhas. E por isso eu digo que ela é um mundo. Tem alguns mundos que são possíveis naquela biblioteca e alguns outros que não. Então você pensa, né, enfim, na biblioteca de consulta que eu tenho aqui em casa, eu divido em três categorias os livros que eu tenho aqui. Uma das categorias é psicanálise, a outra é literatura e a outra é o resto, que eu costumo chamar de humanas, mas tem livro de física, de química, então não é, né? É meio que o resto. E por que eu organizo os livros daqui assim? Porque esse é o melhor jeito de navegar na minha biblioteca, porque os livros com os quais eu interajo mais se apresentam a partir desse tipo de recorte. Então, quando eu olho para a minha biblioteca, tem algumas coisas que ficam mais salientes e outras que ficam um pouco mais silenciadas. Né? Você poderia entrar numa biblioteca que tenha o mesmo porte que a minha, que não é grande ou, enfim, maior, e essa biblioteca só tem livros de psicanálise anglo-saxã, vamos dizer assim. Então, só tem livros desse campo muito específico. Essa outra biblioteca, em contraste com a minha, vai chamar atenção para algumas coisas e outras coisas não vão nem aparecer. Porque então ali você vai ver um monte de coisa que você, nossa, que interessante, olha só quantos pós-kleinianos produziram coisas sobre o autismo, né? Nunca tinha pensado nisso, que coisa legal. Ou, né, enfim, outros fenômenos quaisquer vão chamar a sua atenção. Né? É possível você encontrar uma biblioteca que só tenha livros sobre carros. E aí, quando você vai navegando ali, você vai percebendo algumas coisas que vão ficar mais, que vão chamar mais a sua atenção. E o ponto aqui, quando eu vou definir a biblioteca, vocês percebem que eu falo sobre a restrição, né? Mas essa restrição, ela é formal, ela está nas paredes da biblioteca, de alguma forma.
Quando eu navego pela biblioteca, o que vai marcar mais a minha experiência são as diferenças internas ali. Então, se eu estou numa biblioteca que é inteira de livros sobre carros, a tendência é que não chame tanto a minha atenção o fato de que não tem livros de psicanálise, mas é chamar a atenção como carros têm a ver com luxo, ou como a história dos carros envolve algumas coisas que eu mesmo não chamaria de carros, ou como a indústria automotiva britânica influenciou os rumos da humanidade, sei lá. Né? Enfim, algumas coisas vão chamar a minha atenção pelo jeito como eu estou habitando aquele mundo específico, que é aquela biblioteca. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa biblioteca pública, né? A biblioteca pública vai respeitar critérios que tentem ser os mais abrangentes possíveis. Uma biblioteca pública vai tentar ter na sua coleção livros que abram mundos potencialmente interessantes para públicos bastante diversos. Então vai ser pouco provável numa biblioteca pública você encontrar livros altamente técnicos. Isso não é porque a biblioteca é ruim, é porque essa não é a função dela. Ela não se presta a isso, ela se presta a outras coisas. Por outro lado, se você entra numa biblioteca, que pode inclusive ser pública, mas que é técnica, então você entra na biblioteca do Instituto de Psicologia de alguma universidade pública. Lá você vai ter muita bibliografia técnica e pouca coisa que não seja daquela área técnica específica. E aí é interessante como aquilo proporciona um certo tipo de experiência. Tem um debate que o Edward Said, que é um intelectual nascido na Palestina, radicado e que fez toda a carreira nos Estados Unidos, o Edward Said vai fazer uma discussão num livro dele que chama Beginnings, que eu ainda preciso comentar aqui, é um livro muito bom. Nesse livro tem uma discussão breve que ele faz sobre a importância de pesquisas serem feitas em bibliotecas. E o que ele está salientando, boas bibliotecas, é claro, e o que ele salienta ali é que a interação do pesquisador, do intelectual com a biblioteca tem efeito sobre a escritura em curso. Se o sujeito vai desenvolver o exercício de escrita, de pesquisa dele, num ambiente que é avesso ou que não é embrenhado por esse tipo de atmosfera que as bibliotecas proporcionam, isso tem impactos na própria escritura. Como o Said é muito interessado no que ele chama de crítica humanista, ele salienta a importância de pesquisadores intelectuais terem contato sustentado com bibliotecas. Né? No caso, boas bibliotecas de referência. Isso por conta desse efeito que eu estava dizendo para vocês, que nem no exemplo da biblioteca especializada em carros. Se você entra numa biblioteca boa de humanidades, vai ser muito fácil, muito provável você sair da sua zona de conforto, por assim dizer, você desnaturalizar os seus pressupostos. Porque se você tem uma formação, por exemplo, muito pautada por uma leitura sistemática de Foucault, e aí você vai numa biblioteca pública de qualidade, né, a biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, por exemplo, né, enfim, daqui da Universidade de São Paulo, e aí você vai pegar os seus livros de consulta ali, ou você, né, enfim, está cansado de escrever, levanta e vai dar uma passeada ali pelas prateleiras e tudo. Essa experiência é uma experiência que vai produzir encontros e que vai te abrir para outras perspectivas que você não está contemplando. E é claro que isso não significa que a biblioteca convida o sujeito a ler infinitamente e não escrever nunca. Mas isso convida o sujeito a manter a reflexão dele em diálogo com o patrimônio consolidado da humanidade, né? Enfim, do esforço de pensadores e escritores ao longo de gerações e através dos oceanos e continentes. E aí isso então significa que esse sujeito está em sintonia com essa dimensão coletiva do empreendimento que é pensar, do empreendimento que é pesquisar e, no fundo, do empreendimento que é viver em sociedade. Então, a biblioteca acaba sendo um certo convite nesse sentido. E isso eu acho que reforça o caráter trágico de sociedades e governos que avançam programas que são avessos à possibilidade de haver boas bibliotecas ao alcance de todos. Quando existe um trabalho como o trabalho do cidadão, que eu obviamente não vou falar o nome, do Instituto Palmares, de depurar a biblioteca de uma parcela significativa do seu acervo
porque ele não concorda, isso tem um impacto sobre o mundo. Tá? O mundo de todo mundo que usa aquela biblioteca, o mundo de todo mundo que trabalhou para que aquela biblioteca fosse possível. Então, esforços como esses têm um efeito muito profundo. Isso não é só uma lacrada num vídeo qualquer que vai ter milhões de visualizações e depois cair no esquecimento, como tudo mais. Isso transforma mundos. Não só, né, enfim, o mundo material específico em que está meu corpo e o seu aí, mas os mundos que a gente pode habitar. Alguns mundos são fechados ali. Eu vou entrar naquela biblioteca e ela vai ter sofrido um deflorestamento, né, assim, um desmatamento atroz. Então, acho que tem um elemento importante das bibliotecas que é os mundos que elas abrem. E quando a gente vive numa sociedade como essa nossa, brasileira, que fecha bibliotecas, que censura bibliotecas, que depaupera deliberadamente bibliotecas e que vai aos poucos confinando os livros a um lugar, né, enfim, quase uma coqueluche, assim, um gosto qualquer, quase um fetiche de uma pessoa ou outra, numa sociedade que vai se tornando anti-intelectualista. Isso não é só um ataque à intelectualidade como um ofício esotérico de alguns humanos que gostam de fazer isso da vida, mas isso é um ataque a diversos mundos possíveis que vão sendo fechados por esses movimentos. Então, quando a gente valoriza, defende, estimula e habita bibliotecas, a gente abre mundos. E aí eu quero então, né, enfim, reforçar a minha sensibilidade à importância de que haja boas bibliotecas por aí. Que as pessoas possam ter suas bibliotecas pessoais, como eu tenho a minha de consulta, isso é interessante por uma conveniência, por uma facilidade, isso potencializa a possibilidade daquele sujeito integrar a sua trajetória intelectual no cotidiano, né, da tua vida e poder, então, ter uma relação um pouco mais íntima com a trajetória intelectual pessoal dele, mas isso justamente individualiza, pessoaliza, né, e então destitui de um caráter coletivo. Então é muito importante a gente poder continuar lutando por uma sociedade em que haja bibliotecas de todos e bibliotecas para todos, porque a própria ideia de todos como um coletivo que abrange diferenças é uma ideia que a biblioteca encarna, materializa. Então, eu acho que a gente, né, enfim, precisa lutar por um Brasil, né, por um país, por um mundo que seja amigo das bibliotecas. Não só das bibliotecas pessoais, ainda que eu não veja muito sentido em uma sociedade ser contra bibliotecas pessoais, mas principalmente que seja amigo de bibliotecas públicas, bibliotecas coletivas, bibliotecas que são de acesso dos cidadãos como um todo. Então, que haja bibliotecas, que haja ocasião de leitura, que haja ocasião de habitar mundos diversos. Isso é uma das coisas que, para mim, biblioteca representa. E então eu decidi fazer um vídeo sobre a biblioteca para mencionar essa diversidade de sentidos que a biblioteca tem e algo que então bibliotecas representam. E aí, é claro, só queria finalizar fazendo uma sinalização negativa que uma coisa que eu acho muito ruim que bibliotecas representem e que eu espero que a gente possa combater é essa percepção de que bibliotecas têm um caráter ostentatório ou que elas têm um caráter agressivo, que a demonstração de um conhecimento acumulado fosse uma espécie de carteirada do sujeito que gosta de ler e que, portanto, acabou lendo bastante na própria vida. Que esse sujeito ostente livros como se os livros fossem, né, enfim, fazer um terrorismo sobre aquela pessoa que não tem tantos livros em casa, ou sente que não leu tanto quanto deveria, ou não valoriza tanto a leitura. Essa é uma função muito ruim, é uma função muito violenta a ser atribuída a uma coisa tão produtiva, tão criativa, tão bela como são os livros e as bibliotecas. Então eu sou um forte entusiasta e defensor da ideia de que bibliotecas possam ser habitadas com leveza, com tranquilidade e com esse encanto de algo que é uma criação somente possível se for fruto de esforço coletivo, sustentado e comum.
Então eu queria reforçar esse caráter, né? Enfim, às vezes vai se consolidando, principalmente em sociedades injustas, desonestas e desiguais como a nossa, a ideia de que a biblioteca é por si só uma certa ostentação, um certo marcador de classe. A biblioteca pessoal de fato é, mas isso não precisa do ponto de vista da ostentação. Que isso seja privilégio de alguns, isso eu concordo. Mas isso não significa que a biblioteca pessoal vá ser mobilizada sempre e necessariamente como um marcador de classe, como uma carteirada e como um gesto de violência sobre aqueles que não têm oportunidade, ocasião ou interesse em ler nas suas próprias vidas. Então, eu acho que a gente pode cuidar para que bibliotecas sejam marcadores do esforço coletivo acumulado de humanos para entender as próprias vidas, entender uns aos outros e compartilhar isso uns com os outros. Não me parece que a tal da Biblioteca de Babel, do Borges, né, que é uma biblioteca do tamanho do universo, seja um bom lugar para se morar, mas também não me parece que seja um bom lugar para se morar um mundo em que não haja bibliotecas. Então é importante que haja bibliotecas para abrir mundos, para que as pessoas possam abrir esses mundos e tê-los como parte de si. Então, que a gente possa entrar numa biblioteca para sair dela transformado. E por essa capacidade transformadora, bibliotecas têm uma conotação potencialmente generosa, criativa, transformadora e inclusiva. E eu gostaria de defender essa concepção de biblioteca. Por isso, inclusive, estou aqui falando sobre bibliotecas nesse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, espero que, né, enfim, suscite boas reflexões para vocês. Como sempre, estou aberto, interessado e, né, enfim, ansioso para poder contar com comentários, críticas, sugestões, likes, compartilhamentos e o que quer que seja que vocês queiram trazer para a roda, porque até onde eu posso ver, né, enfim, isso aqui é tudo nosso e eu espero que a gente consiga construir esse canal juntos e juntas e juntos. Tá bom? Então, prazer em encontrar vocês aqui e até a próxima. Um grande abraço.